Essa é a quinta parte de uma série de vídeos onde eu vou tentar sintetizar e organizar de forma coerente, ou pelo menos o melhor que eu puder, o entendimento sobre a não dualidade. Nos últimos episódios eu falei sobre a não dualidade, a dualidade, sobre a experiência direta e sobre aquilo que é, independente do motivo pelo qual parece ser. E, inevitavelmente, uma hora, nós íamos chegar neste ponto. Onde é necessário reunir toda a teoria que nós aprendemos e colocar ela em prática. Hoje, nós vamos pegar tudo que nós discutimos nestes últimos episódios e vamos aplicar essa sabedoria em uma prática de auto-investigação. Você pode fazer junto comigo, ou se preferir, você pode só assistir e depois você refaz acompanhando. Eu faço questão de trazer essa prática assim, sentado em uma cadeira, da forma mais descontraída e informal possível. Não porque eu não acredito na importância das práticas formais de meditação, mas porque eu não quero colocar nenhum tipo de pressão ou complicação que te faça desanimar com os nossos processos. Portanto, esquece qualquer necessidade de perna cruzada, de mudra, de ajuste. Você pode fazer sentado em qualquer lugar, como quiser. Numa cadeira, num sofá, na sua cama, em um banco. Ou, se for João Kleber, numa rede. Nossa investigação hoje é muito mais interna e independe da sua organização física. Então, se organize como preferir e vamos lá. Nós vamos inicialmente fazer algumas respirações conscientes, só para te colocar em um estado de maior atenção e presença. Para isso, eu quero que você inspire pelas narinas, trazendo o máximo de ar possível, de uma forma confortável. E depois solte todo o ar pela boca, fazendo barulho, propositalmente. Sentindo que você solta, junto com esse ar, todas as tensões que você possa ter. Assim. Nós vamos fazer isso por 30 segundos. Agora, pode suspender essa respiração e abrir os olhos. Agora, nós vamos manter a respiração apenas nas narinas. Eu quero que você inspire preenchendo todo o pulmão de ar e depois solta todo esse ar com tranquilidade, sem pressa. Nós vamos fazer novamente por 30 segundos. Para isso, feche os olhos. Inspira, preenchendo todo o pulmão de ar. Depois solta todo esse ar agora pelas narinas.
pode abrir os olhos e suspender essa respiração. Não tem mágica nenhuma aqui. Não tem nada de extraordinário. A gente só oxigenou bem o nosso cérebro e encontramos uma respiração profunda e controlada, que inevitavelmente nos coloca num estado mais tranquilo, mais calmo, mais centrado, que nos permite continuar a nossa investigação com mais presença de espírito. Durante os últimos episódios, nós aprendemos que existem ou parecem existir uma realidade não dual e outra dual, e que elas dividem o mesmo espaço na experiência direta. E também que você não deve olhar para as coisas tentando entender o porquê elas são, mas sim perceber como elas são. E hoje nós vamos colocar tudo isso em uma prática de auto-investigação. Ao invés de ir direto para a experiência não dual, que, como eu disse no primeiro episódio, é impossível de ser descrita, nós vamos usar a experiência mais próxima da não dual. O primeiro desdobramento da consciência, aquele mais altíssimo, que originou a primeira dualidade. Afinal, não existe criação sem Criador. E não existe Criador sem a sua criação. Ao invés de investigar a relação entre não dual e dual, ou absoluto e relativo, nós vamos trazer um substituto para a prática e utilizar a relação entre Ishvara, Deus, e a sua criação, você. Esquece quaisquer concepções sobre Deus. E vamos defini-lo aqui como sendo o completo oposto da pessoa. Só isso basta para o nosso exercício. Por isso mesmo, eu vou usar o nome Ishvara para evitar qualquer confusão a respeito de um Deus específico de alguma crença particular. Então, nós temos uma tela de percepção, que é a experiência direta. Essa aqui. E nessa tela, existe sobreposto a experiência de ser uma pessoa ou Ishvara. Lembrando de uma coisa muito importante do episódio passado, o quarto. Nós não estamos investigando o porquê é assim. Nós vamos constatar na experiência direta que é assim. E não me interessa os motivos pelos quais é ou parece ser dessa forma. Na mesma experiência direta, parece existir sobreposto duas realidades completamente opostas: criatura e criador, humano e Deus, ego e Ishvara. Mas como isso pode ser possível? Como duas coisas aparentemente opostas podem coexistir? Observe essa imagem aqui, projetada na tela. Esse é o famoso vaso de Rubens. Eu não vou entrar nos aspectos teóricos da forma ou psicologia dessas imagens de Gestalt. Primeiro, por falta de capacidade, e segundo, porque não é necessário compreender isso para o nosso exercício. Basta perceber que no centro da imagem você tem um vaso branco, ou que há duas cabeças, uma virada de frente para a outra. Por alguns instantes, observe que o vaso é constituído pela forma das cabeças. E as cabeças são construídas ou constituídas pela forma do vaso. Em alguns momentos, parece que o vaso é o protagonista e as cabeças são secundárias. Mas em outros momentos, parece que as cabeças são a figura central e o vaso é apenas uma coincidência no meio delas.
Perceba este movimento da sua atenção transitando entre as duas realidades, incapaz de manter as duas ao mesmo tempo. Quando o vaso é a figura central, as cabeças se tornam secundárias ou até mesmo desaparecem. Mas quando as cabeças se tornam centrais, é o vaso que se torna secundário ou até mesmo desaparece por alguns instantes. Você nunca consegue capturar a realidade dos dois ao mesmo tempo, pois a realidade de uma das formas depende diretamente da exclusão da realidade do seu oposto. Para que um seja primário, o outro deve ser secundário, e vice-versa. Isso é óbvio quando colocado em perspectiva, mas a mente tem um pouco de dificuldade de entender. Por isso é importante revisar com este exemplo mais simples, da imagem. Contemplando este exemplo, nós entendemos como duas realidades aparentemente opostas podem coexistir no mesmo quadro. Ok? Ficou claro? Na mesma experiência direta, duas realidades que parecem ser completamente opostas e auto-excludentes existem de maneira concomitante ou interdependente. E agora, finalmente, nós estamos chegando na prática propriamente dita. Eu quero que você agora observe todas as características de ser um ser humano em um mundo dotado de um corpo e de uma mente. Lembrando que não é para analisar os motivos pelos quais isso é assim. É apenas para perceber as coisas como elas são, agora, neste exato momento. Eu vou te ajudar dando algumas características. Eu, Nilson, sou uma pessoa e tenho as seguintes características. Eu nasci, eu vou morrer, eu tenho um corpo, eu estou sujeito a fome, sede, frio, calor, doenças, ferimentos. Eu tenho um nome e formas particulares. Eu vivo em um mundo de multiplicidade. Eu sou um dos infinitos seres que existem. Eu sofro, eu julgo, eu erro, eu tenho aversões, desejos, eu sinto que tenho livre-arbítrio, etc. E agora, continua aí a sua lista, adicionando qualquer característica que você possa identificar da sua existência humana. Se preferir, feche os olhos e identifique tudo aquilo que te constrói, que te define como sendo uma pessoa, um ego, um jiva, um ser individual no mundo. Faça o mapa de como é ser uma criatura. Eu vou te dar 2 minutos para identificar o máximo de características possíveis e também ficar um pouquinho em silêncio, apenas sentindo como é ser uma pessoa.
Agora, pode abrir os olhos. E eu quero que você entenda. Usando o exemplo da imagem anterior, é como se nós tivéssemos acabado de mapear o vaso. Enquanto a ideia de ser uma pessoa é a figura central, a ideia de Ishvara é algo abstrato, secundário. A existência da criatura implica na existência do Criador. Mas eu não estou percebendo ele, pois a criatura é o destaque da composição. É assim que funciona. Pois a realidade de uma das aparências depende da exclusão da realidade do seu aparentemente oposto concomitante. Então, como que nós fazemos para trazer à tona, aqui na experiência direta, a realidade oposta e interdependente a essa que está sendo percebida neste exato momento? Seguindo o exemplo da imagem anterior, nós tiramos a atenção do vaso e focamos nas cabeças, que são o completo oposto do vaso. Lembra? Então, agora nós pegamos todas as características humanas que você acabou de mapear. Eu nasci, eu vou morrer, eu tenho um corpo, eu estou sujeito a fome, sede, frio, calor, doenças, sofrimentos, eu tenho um nome e formas particulares, eu vivo em um mundo de multiplicidades, eu sou um de infinitos seres que existem, eu sofro, eu julgo, eu erro, eu tenho aversões e desejos, eu sinto que tenho livre-arbítrio. E todas as outras que você incluiu aí na lista. E então você começa a trazer a sua atenção para o completo oposto disso. Eu nunca nasci, eu nunca vou morrer, eu não tenho corpo, eu não estou sujeito a fome, sede, frio, calor, doenças, sofrimentos. Eu não tenho nome ou formas particulares, eu não conheço nenhum mundo ou multiplicidade, eu sou o único ser que existe e vivo sozinho. Eu desconheço sofrimento, julgamento, erros, aversões, desejos, livre-arbítrio. Feche os olhos e constate essa realidade oposta com o seu coração queimando em convicção e vontade de conhecer essa realidade oposta a tudo que a criatura conhece. Lembrando que não importa o motivo pelo qual é assim. Nós estamos investigando como é e não o porquê é. Sinta como é ser o oposto de tudo aquilo que você poderia conhecer como sendo criação. E conheça, assim, o Criador. Quanto mais você desaparece, mais o Criador brilha. Sinta como é ser o completo oposto de qualquer definição humana. Fique aí de olhos fechados por alguns instantes. Perceba que este espaço, que é o contrário de tudo aquilo que você considerava como sendo real, definitivamente existe aí, na sua experiência direta. Tire um minuto para conhecer Ishvara, através dos olhos do próprio Ishvara. Não importa se você acredita ou não, se é verdade, se faz sentido. Pelo menos uma vez na sua vida, investigue o seu completo oposto e veja o que você encontra. Devagarzinho abre os olhos
E eu espero que você tenha testemunhado esse espaço de total liberdade ilimitada dentro de você. Quer você chame de Ishvara ou eu. Baby shark. E aí? Você tá aqui ainda? Você tá a fim de fazer umas aulas de yoga? Se tiver, entra aí no link que está na descrição do vídeo ou esse que está aparecendo aí na tela. 30 dias de graça para você praticar. E se achar que não gostou, pode cancelar.